O Senhor esteja convosco. E o de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Estamos vindo de um grande feriado, muita gente viajando, muitas pessoas ainda degustando o feriado que tivemos. Mas vamos lá, vamos trazer esta palavra para nós agora. Eu costumo sempre, quem vem acompanhando aqui as celebrações aqui na Nossa Senhora da Lapa, vem percebendo nitidamente o que Deus está fazendo com a gente. Primeiro, Ele está fazendo um anúncio de entendimento sobre quem é Ele para nós. Por incrível que pareça, nós já somos, pelo menos eu, já sou batizado há tantos anos na minha vida. Que aliás, um adendo aqui, eu fui batizado no dia 21 de setembro de 1900 e alguma coisa. No dia 8 de agosto de 1900 e alguma coisa, eu vim para esse mundo. Olha o termo, eu vim, querido por Ele, desejado por Ele, certo? Antes dele criar o mundo, Ele já pensou na minha vinda. Eu vim no dia 8 de agosto. Um mês, e vamos dizer 44 dias depois, minha mãe, meu pai, minha família, eu ainda bebezinho. Deus ali marcou a minha alma para todo sempre. É o dia mais importante da minha vida, quando eu recebi a vida de Cristo. Este mesmo que Pedro falou para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que é o Cristo, gente? O Cristo lá no Antigo Testamento é aquela promessa do Pai. É aquela promessa do Pai. E chegou na minha vida no dia 21
de setembro, que é a data mais importante da minha existência. Eu não sei se você lembra a tua data de batismo. Está aqui uma deixa para você correr atrás, se não souber. E é essa data, onde você recebeu aquele ferrão como marca. Sabe, que nem a gente vê aquela marca, só dando exemplo, né, pelo amor de Deus, que a gente vê os donos de fazenda marcando o animal deles ali, ó. Olha, tem ali as marcas do dono. Então, no dia do meu batismo, a minha alma, ela se tornou indelével. Que é isso, padre? Uma marca para todo sempre. De quem? De Cristo, do ungido do Pai, daquele que prometeu lá no Antigo Testamento, que ele viria, e veio. E detalhe, continua vindo. Veio e continua vindo na vida da gente e daqueles que ainda virão. Quem é esse Cristo? É um ungido, é o Espírito Santo. E foi ali no dia 21 de setembro, no meu caso, que eu recebi a unção. E ali eu recebi a vida do Cristo Salvador. Ali já não era mais o menininho Marcos Roberto Pires, mas aquele que é chamado com esse nome, mais marcado pelo Pai, e Filho, e Espírito Santo. Espírito Santo. Por isso que, como origem, eu sou apenas santo, para todo sempre. Deus não me chamou para ser bonzinho, não, para ser perfeito, santo. Porém, não foi tirado o meu livre-arbítrio de seguir os meus sentimentos. Por isso, santo e pecador. Pecador porque eu ainda não vivi aquela vida de Cristo em mim. Então veja, lá no Antigo Testamento o Pai prometeu: eu descerei. Como é que ele desceu? Pela segunda pessoa da Trindade, se encarnando no ventre da Virgem Mãe Maria. Isso aqui é importantíssimo, a gente sempre lembrar disso. Veja, Deus quis que nós tivéssemos um da nossa espécie, já falei isso aqui várias vezes, para nos contaminar com o vírus da unção. Um vírus bom, não é vírus chulesento que mata, não, é vírus bom. Qual é o vírus bom, irmãos? O Espírito Santo. Como é que a gente se contagia? Tem que ter um ser humano. O Covid, que foi um vírus mau, um ser humano nos contagiava, só que contagiava mal. Seja lá se foi feito em laboratório, se foi morcego, se foi calango, sei lá que bicho foi que trouxe aquele Covid lá. Mas como é que a gente adquiriu o Covid? Convivendo com o ser humano. Aí o que Deus falou lá no Antigo Testamento? Eu me farei homem da mesma espécie do que a sua. Espécie de Deus é homem e mulher, ok? E eu mesmo vou infectar você. No meu caso foi dia 21 de setembro de 1900 e alguma coisa. Eu não sei você. Foi neste dia que Deus me infectou com um vírus bom, imortal. Ó a palavra, imortal. Um vírus que só vence. Por que só vence? Pois foi com esse mesmo Espírito que ele destruiu. Olha o termo, destruiu, já é passado. O demônio, Satanás melhor dizendo, e os seus demônios, no plural. Satanás, o chefão, o cabeça de todos e os seus demônios. Quando? Quando ele se entregou na cruz. E aquele Espírito destruiu aquilo que impediria eu e você, nós, seres humanos, um dia adquirirmos o sentimento, a vida de Deus, a vida do eterno, o sentimento do eterno, o céu. Ele abriu, então ele destruiu.
Então, eu recebi esse espírito de vitória. Você sabe que eu digo assim para você, sem medo de errar, isso deveria ser uma oração diária. Eu faço, principalmente quando eu estou triste, viu? Quando eu estou meio quebradaço, quando eu estou meio chocado, quando eu estou meio virado. O que eu faço? Eu digo, espera um pouquinho, eu recebi um espírito vitorioso, não de morte, não de tristeza, mas um espírito vencedor daquele que é o triste. Quem é o triste? Satanás e o seu demônio. Que tristeza, é Satanás. Que dúvida, quem é que tem dúvida? A dúvida é o próprio Satã, porque ele é dividido, por isso que ele bota a dúvida na gente. Então veja, quando eu estou mal, a minha oração por causa do meu batismo, como promessa lá do Antigo Testamento é essa: eu sou vitorioso, Deus me deu um espírito vitorioso. Agora abre aspas, ou parênteses melhor, mesmo passando por luto, mesmo passando por uma doença, mesmo passando por perseguições, mesmo passando por uma renda horrorosa econômica, mesmo passando por qualquer perrengue chamado noite, eu sou vitorioso. Sou vitorioso. Porque a vitória de Deus não está neste mundo apenas no sentido palpável, a vitória é espiritual. Vamos dar um exemplo, só a Bíblia está toda ela falando disso. Vamos colocar um exemplo. Efésios, que São Paulo escreveu, capítulo 6. Qual é a nossa luta? Contra os espíritos malignos. Não é outra coisa. Então, quando eu sinto mal-estar na minha vida, quando eu sinto uma tristeza, quando eu sinto um desânimo, o que está acontecendo ali? Ali é um momento que eu tenho que entrar no espírito que eu recebi. Gente, e aqui deveria, viu? Obrigação nossa. Mas de jeito nenhum eu vou ficar caído na tristeza. Pois eu recebi por graça, por graça, eu recebi um espírito de vitória. Nem a morte, nem a espada, nem a tristeza, nem o abandono, nem a solidão, nada pode tirar o amor. O amor na Bíblia, a gente já aprendeu, é o Espírito Santo, vitorioso sobre Satanás e os seus demônios. Então, nada pode me separar desta verdade de fé. Venha o que vier, lembra? Venha o que vier neste mundo na minha vida, sou vencedor. E se eu nasci só com um tronquinho e a cabeça sem braço, sem perna? Sou vencedor. E se eu nasci cego? Sou vencedor. E se eu nasci com um probleminha de cabeça? Sou vencedor. Que por quê? Nada e ninguém pode separar o meu chamamento da vitória do meu Senhor. Nada. Mas a morte do teu filho? Não. Mas a sua filha se perdeu? Não. Ela se perdeu. Ela pode estar perdidinha, como o filho pródigo. Mas Deus já é vitorioso. Veja, quando o padre disse, vamos lá, é a palavra de Deus, não é a palavra do padre não. A padre está sendo, o Deus está usando a palavra do padre agora, a boca do padre, melhor dizendo, a boca, a palavra é Deus usando a boca do padre. Quando a boca do padre disse, quando nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entregou a vida dele na cruz, naquela hora, o Espírito Santo derrotou
Satã e todos os seus demônios, já está aniquilado. Este mesmo Espírito vencedor de Cristo foi derramado como uma queda, como um Pentecostes, no dia do seu batismo. E você recebeu esse Espírito que derrotou Satanás. Então venha o que vier, já sou vencedor. Por isso que eu celebro o meu batismo dia 21 de setembro, e não dia 8, 44 dias antes. 21 de setembro. Ali mudou, ali foi a chave, a virada da chave. E outra coisa, presente de Deus. E que presente? Que presente que Deus. Gente, nenhuma fortuna do mundo. Todo dia eu estava acompanhando a fortuna do Cristiano Ronaldo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é aquele cara? Quase o dono da Ilha da Madeira todinha dele, praticamente. Fora os outros países que ele tem tanta coisa. O cara pode de geração em geração de neto, trisneto, big neto dele, está tudo garantido. Eu falei, minha mãe, que fortuna é essa? Aí eu cheguei a uma conclusão, com todo respeito, claro que é bom ter dinheiro, é nada. Nada. Mas como nada? Nada, caos, nada, vazio, nada, lixo, porcaria, nada. Ajuda. Eu também queria ter um piquiquinho que ele tem só. Mas não significa nada perto do que eu ganhei. O que você ganhou? A vida de Cristo Jesus na minha vida. O céu. O que é o céu? A vida daquele que é o eterno. Não é aquele que é para sempre, é aquele que é eterno. Vitorioso. Então venha o que vier. Ah, mas meu casamento não foi bom, padre. Ok, triste, não é? É uma prova. Não é uma prova? É uma prova que você passou aqui. Mas é graça também. Por quê? Porque na dificuldade do seu matrimônio, no qual você no matrimônio não é feliz, no matrimônio eu não sou feliz, mas em Cristo eu sou vitorioso sobre qualquer coisa, até no matrimônio que não presta. Padre, os meus filhos eu amo, mas eu não tive a alegria de ou minha filha ou meu filho caminhar pelo caminho do Senhor. Realmente isso é verdade. Isso é triste, né? É triste sim. Mas por causa do Espírito que eu recebi, eu já declaro, mesmo que os meus olhos não vejam, bem-aventuranças lá, mesmo que os meus olhos não vejam, a minha filha, o meu filho que Deus me confiou, se voltar para Deus, eu declaro, sem medo e dúvida nenhuma, a vida dos meus filhos já é a vitória do meu Senhor e também da minha. E hei de ver essas almas no céu com o eterno. Ei, vai reparando o que o Senhor fez com a gente. Vai reparando como que a gente não está conseguindo dar resposta ainda daquilo que Deus lhe confiou. Não foi um espírito, não foi um ventinho qualquer não. Foi o Espírito que destruiu Satã. Olha aquela passagem lá. Vamos lá na Bíblia, vai. Jesus dizendo: quando o homem forte que governa a tua casa, ou aquela casa, não fala nem a tua, mas é você. Quando um homem forte vem comandando aquela casa, e vem mesmo durante tempo, até que um homem mais forte do que este homem forte tem força. Esse que domina a casa tem força, mas até que vem alguém mais forte do que ele, retira das mãos dele aquilo que ele governava. Quem Jesus está falando? Está falando de Satanás, que domina você. Você é a casa.
E ele é forte, hein? Veja que Jesus não fala que ele é coisinha, a ação dele, ela é devastadora, ela domina, ela prende, acorrenta e faz você se apegar. Ele é forte, ele tem poder, até que, se não tivesse vindo aquele que é mais forte, aí a gente poderia dizer, me erra, me esquece, deixa eu viver do meu jeito. Não. O meu jeito é aquilo que foi amarrado por esse homem forte. A princípio, o que é meu jeito? A vida é minha. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sinto vontades dentro de mim. Eu quero ser feliz. Veja, o que está acontecendo com a gente? A gente veio quebrado e dominado por esse, entre aspas, homem forte. Por que entre aspas? Porque alguém mais forte do que ele chegou. Quem é? Deus, o Espírito Santo prometido lá atrás. E quando ele vier, ele vai advogar a seu favor, ele vai revelar toda a verdade do Pai, e arrancará aquele que domina a casa. Quem? A maior guerra que a gente tem qual é? Se você falar que é do Oriente Médio, que isso daí é uma catástrofe mesmo, mas tem uma catástrofe maior do que a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio agora. Qual é? Dentro de mim, aquele que apesar de eu ser batizado, é forte dentro de mim, a ponto de eu dizer, eu não consigo, eu sou assim, vocês têm que me respeitar, eu nasci assim, agarrou a gente ali, porém, até que alguém mais forte do que ele chegou, e arrancou, quando é que foi que arrancou? No dia do meu batismo, no dia do meu batismo. Agora atenção, agora aqui tem uma coisa importante que a gente tem que entender, pela fé, e agora eu preciso, cada dose desse vírus eucarístico, eu preciso confirmar, e aí também vem a crisma. O que é a crisma? É o sacramento que vai confirmar, assim que você agora tem a vida daquele que é mais forte. E cada Eucaristia é um vírus que vai te contaminando, numa luta para você dizer, Deus é maior do que tudo que me acontece na noite da minha vida. Deus é maior. Quem é que vai te levantando? Quem é que vai te fazendo andar sobre o mar? O Espírito do meu Senhor. E mesmo que eu não tenha mais o meu marido, por mais que eu não tenha mais o meu filho por perto, por mais que eu não tenha mais aquela saúde que eu queria ter, o Espírito me move nesta hora, e é onde você glorifica. A gente fala muito isso, quando é que um cristão que é batizado glorifica a Deus? Quando? Pergunta forte e reveladora. Quando, na imolação da minha vida, nas noites escuras da minha vida, ali, eu levanto a labareda do Espírito para dizer, em mim, Deus já venceu. E eu me levanto no meio do caos da minha vida, onde aquele que era forte me dominava, não me domina mais. Mesmo que os meus olhos não vejam neste mundo, Ele já é vitorioso na minha vida. Mas isso precisa ter joelhos no chão. Vida oracional, irmãos. Eu aprendi a rezar sem vontade. Eu, Padre Marcos, muitas e muitas vezes, eu rezo todo dia, sem vontade minha nenhuma. Porque a minha dá para desconfiar. Porque a minha vontade já matou a muitos. Com meu desdém,
A minha vontade já matou muito com a minha língua. A minha vontade já cobiçou pessoas alheias muitas vezes. E ela não merece a minha confiança. Por isso, quando eu rezo mesmo sem vontade, e me coloco no batismo. E me coloco no batismo, pela autoridade que o Senhor me confiou. Senhor Deus Santo, coloca os teus anjos aqui, Senhor, e eu creio que eles estão. Levanta-me. Opa, agora a minha oração começou a ter uma vivência no Espírito. Porque se eu for esperar pelos meus sentimentos, até na hora de rezar, como é que eu vou pedir? Se eu pedir segundo o que a minha carne, que me trai, eu estou perdido, eu continuo amarrado lá por Satanás, com coleira, com pulseira, com sei lá o que. Nada disso. Eu preciso aprender a orar. Senhor, tu sabes o que eu estou passando. Apresenta para Deus aquilo que é óbvio para Ele. É um bate-papo de amigos. Você está me vendo sofrer? Então você sabe o que eu estou passando. E você sabe o que eu gostaria de fazer. Mas esse sou eu. E eu, do meu jeito, não tem valia nenhuma. Ok? Eu estou sofrendo pra dedéu na ausência do meu marido, com a ausência dos meus filhos, com essa pessoa que me persegue. Eu estou sofrendo, e tu sabes o quanto eu estou. E tu sabes o que eu queria meu marido de volta. Mas essa não é a oração. Essa é uma pessoa que ainda vive o velho Adão gritando dentro de você: me dá, me dá, me dá. Lembra até uma musiquinha, né? Os mais velhos: me dá, me dá, me dá, Deus. Oh Deus, você não vai me dar não? Essa não é oração. Isso é você. Isso não é oração. Por mais que você coloque a vela na frente, põe a imagem da Senhora na frente, você vai lá, se ajoelha e você fala: me dá, Senhor, traz de volta, arranca essa coisa aqui, tira para lá, solta para cá. Isso não é oração. Isso ainda são as fagulhas daquele que é forte dentro de você, mas não é o Espírito Santo. É a guerra dentro de você. Vamos lembrar como é que foi o anúncio de São Paulo em todo lugar que ele ia. Olha só como é que São Paulo anunciava. E chegava em qualquer lugar e falava: oh meus irmãos, eu vos anuncio. O que você vai anunciar? O Cristo, esse aqui, ó. Esse aqui que São Pedro falou. Quem ele é? O Cristo imolado. Olha o termo, imolado. O que é imolado? Aquele que primeiro experimentou a noite escura. Para quê? No caso de Jesus, atenção, ele não precisava por ele mesmo passar por cruz nenhuma. Ele é santo. Ele não tinha apego a nada. O amor o coração de Jesus, o amor dele, o alimento dele era o Pai. Mas foi por amor a nós. Por amor a nós. O que ele fez? Ele aceitou passar por imolações, no plural. Imolações. Nasceu numa terra pobre, nasceu numa bandeja, foi morar como estrangeiro, voltou, teve rejeição dos parentes dele. Quando ficou adulto, ninguém entendia o que ele falava, queriam matá-lo, até que chegou a maior imolação de todas as imolações, a cruz, porque o Pai revelou para ele: só tem uma maneira de chegar o meu vírus no coração do povo. Como? Você passando por imolações. Então ele é o primeiro. E quando eu recebi o meu batismo, quando foi mesmo o meu batismo? Dia 21 de setembro. Naquele momento, esse espírito de imolação, atenção, olha o espírito que eu recebi, de imolação e ressurreição de Cristo. Eu vos anuncio um Cristo imolado e ressuscitado. É esse que eu quero trazer para vocês. Conta para nós. Eu não só vou contar, eu vou convidar você a querer viver e receber o batismo dele. Gostou dele? Gosta? Então seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Para quê? Para você, neste mundo,
experimentar a imolação, que é o teu esvaziamento, daquilo que é aquele velho que dominava a tua casa. A imolação é para ele ser arrancado de dentro de você. Então, vamos lá, primeiro, imolação, toma. Por isso que aqui Deus permite que você fique viúva, que o outro primeiro enterrou um filho, o outro se perdeu. Por quê? Porque eu te batizo na primeiro sinal do batismo, imolação, cruz, esvaziamento de você, para depois, no tempo de Deus, Ele ressuscite você. Foi esse batismo que a gente recebeu. Se você estiver procurando um outro tipo de batismo, meu irmão, minha irmã, não existe outro. Foram criados por aí afora, prosperidade, vem aqui que Deus te salva, vem aqui que Deus devolve, vem aqui que Deus te fará feliz, vem aqui. Não. A minha felicidade eu já recebi, a vida do meu Senhor, e ela se complementará na vida eterna, quando eu estiver lá com Ele, plenamente com Ele. Aqui é a semente daquilo que Deus já me deu. Por isso que a gente passa por sofrimento, a imolação aí, perdas, provações, crises. É bom que você passe por crises, é ótimo, glorifique a Deus. Eu estou passando por momentos de grandes tribulações, de noites escuras, glória a Deus. Por quê? Porque Ele passou primeiro, e Ele te enxertou com esse vírus. Então, quem não experimenta a vida de Cristo neste mundo, o que é a vida dele? Imolação, para depois ressuscitar. Não pode ser meu discípulo, não pode. Foi a palavra dele, irmãos, não é a palavra do padre, não. Padre, mas aquela pessoa é tão boa. Não, mas não foi isso que Jesus está dizendo. Pessoas boas, gente. Judas Iscariotes era um cara bom. Judas Iscariotes era um cara bom. Mas Jesus não chamou para a gente para ser bom. Jesus nos chama com o Espírito dele para ter o sentimento dele. O meu não interessa. Eu posso amar minha mãe, eu posso nunca ter feito mal para um velhinho, eu nunca roubei, Tiago. Eu nunca roubei ninguém. Eu não quero mal para ninguém aqui não. Olha como começou bonzinho. Tá, você é um bonzinho mesmo. Mas você não recebeu isso no dia do seu batismo. Você recebeu a vida de Cristo, que ela é multimaior do que isso daí. Isso aí é você, cheio de você. Por mais bonitinho que seja, eu cuidei bem dos meus filhos, aí eduquei, um está na faculdade, outro está na medicina, outro está morando lá no estrangeiro. Parabéns. Mas isso aí é o cotidiano da vida. Às vezes um dá certo, isso não significa, lembra que o padre falou? Isso não é nada perto daquilo que Cristo te designou, para ter a vida dele, para ter o sentimento dele. Qual é o sentimento dele? Como é que eu adquiro o sentimento de Cristo? Primeiro tem que esvaziar você. Não tem jeito. Não, a matemática nunca ela será óbvia. Se não esvaziar você, como é que o sentimento dele vinga? Então, primeiro eu tenho que me esvaziar. Primeiro eu tenho que se ver todo vaziozinho. E como é que se esvazia você? Aí, com tudo isso que você está vivendo. Venha o que vier, porque Deus está me esvaziando. O que Jesus falou aqui no Evangelho, logo no comecinho, irmãos? O que vocês escutaram? Essa palavrinha aqui, essa aqui. Jesus vai lá e começa a dizer: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Aqui, Então vamos lá, começou então, no dia do meu batismo eu já recebi o dom da imolação e o dom da ressurreição. Para quê? Para o meu esvaziamento aqui na terra. Não se choque, pode entrar em crise,
mas não se decepcione do seu chamamento batismal. Não se decepcione. Ah, minha filha não vai mais na igreja. Levanta a cabeça, porque é necessário você, mulher que é mãe, experimentar uma imolação com a sua própria filha, para que o Espírito de Cristo possa encontrar em você espaço. E como é que ele vai encontrar espaço? Colocando você por um esvaziamento teu. Como é que você queria amar tua filha? Como é que você quer amar sua filha? Se for do teu jeito, esqueça a religião, esqueça Jesus, esqueça tudo. Já tem a sua recompensa. Nananina não. Deus permitiu que a tua filha se saia para o outro lado. Para quê? Para esvaziar você. Enquanto eu não aprender e ter a humildade. Aonde a palavra humildade entra aí? É quando eu reconheço, não do meu jeito, sempre do seu, Senhor. Eu não queria essa doença, pois ela chegou. E agora? A doença chegou. Você não queria, nem o padre queria, nem ninguém queria que chegasse na tua casa, mas chegou. E agora? Agora comece a glorificar a Deus. É agora. Por quê? Agora chegou o momento que Jesus falou lá para Judas Iscariotes, quando ele sai para trair Jesus. Jesus levantou e clamou: agora o Filho do Homem será glorificado. Olha lá, Jesus, olha o batismo que você recebeu aí. Esse agora chegou, e já chegou algumas vezes, e continuará chegando, se você não for mandado embora desse mundo aqui. Essa é a hora de você glorificar a Deus. Para quê? Para você tirar. Lembra que o padre falou da oração minha? Senhor, claro que eu queria, tu sabes que eu queria isso, queria aquilo, queria que a minha filha fosse assim, queria que o meu filho, eu queria ter uma saúde plena, eu queria chegar nos 60 anos, que nem o Tom Cruise, pulando de paraquedas. Mas cheguei com 60 anos, que nem como é aquela que morreu lá com 100 anos lá, aquela que conta a piada. E eu com 60 eu estou igual a Dercy, com a língua para fora, já babando quase. É assim que eu estou. Eu não queria, matou. Pois é, você chegou nos 60 anos assim. E agora? Agora é o momento de você glorificar Deus com a sua idade avançada e andando pessimamente, fisicamente andando. É aí. Quero ver você sair do teu troninho, do teu sentimento aí. Veja, irmão, nós somos colocados à prova o tempo todo. Aqui, ó. E para vós quem eu sou? Essa pergunta, ela dói. Porque quando eu começo a pensar, eu descubro, tu não és o Deus que eu, sobre os meus princípios, a minha intelectualidade, os meus afetos, imaginava. Porque eu imaginava, quando eu rezasse, o Senhor ia me livrar. Nem sempre. Aí ele vai falar, então para você quem eu sou? Eu imaginava que quando a pessoa entrar com aquela doença lá, eu já vi tanta gente ser curada daquela doença, e eu comecei a ir em Aparecida, eu comecei a fazer jejum, eu comecei a pedir para o Senhor, para que o Senhor pudesse trazer de volta a saúde daquela pessoa. E eu te imaginava um Deus que eu ouvi o que eu acho que eu estou começando a entender, Senhor. Esse sou eu. E Jesus vai ficar só em silêncio, olhando para você com um sorriso. Esse é você. Tem uma distância aí. Eu derramei sobre você o meu Espírito. Queres? Quero. Aceita a cruz. Renuncie o que você quer atrás de mim. Gente. Como a porta é estreita e são poucos os que passam por ela. Eu tinha criado um Deus, quando Ele perguntou quem tu és para mim, e eu falei, tu és grande quando tu faz tudo o que eu quero. E quando Deus não faz o que você quer, eu não acredito em Deus. Veja por que Deus te ama. Porque Ele ainda te encontra nessa situação de escravidão.
O que é escravidão? Qual é a maior guerra? É isso aí, ó. Não foi como eu queria. Fiquei viúva nova. Eu nunca imaginei que Deus ia me deixar viúva nova. E olha que eu sirvo a Ele na igreja há tantos anos, hein? Eu fiquei viúva novinha. E eu pedi. Pois é. Olha as crises que Deus faz a gente passar. Por quê? Porque está esvaziando você. E se Ele está esvaziando você, Ele quer um dia entrar na tua casa, como Ele já entra. E Ele chama você por um outro nome. Ó cheia. Cheia do quê? Pode ser para nós homens também. Ó cheia. A sua casa, Padre Marcos, agora ela está cheia, não de você, da graça. Não foi assim que ele entrou na vida de Maria? Ele não chamou o nome dela de Maria, porque Maria, se fosse Maria por Maria, Maria estaria cheia dela. Não, ó cheia da graça. E ela, eis aqui a serva do Senhor. Ô meu irmão, você que entrou hoje assim choroso, chorosa, com uma dor no teu coração por uma noite que você está passando, talvez algum sétimo dia, talvez uma criancinha que está doente, uma saudade de um ente querido, talvez porque você sempre foi uma vítima de rejeição, desde que você começou a se conhecer como gente, você só teve decepções, de rejeição aqui, rejeição ali, rejeição na escola, rejeição na minha própria família, rejeição na hora que eu arrumei um emprego, rejeição na hora de um namoro, na rejeição no meu matrimônio, rejeição agora na minha idade adulta. E aí? Enxuga até as lágrimas e proclame: Deus me revestiu com espírito vencedor. Decida. Se você quiser viver do teu jeito, Deus continuará te amando, porque Ele não sabe fazer outra coisa que não é nos amar. Mas Ele estará sempre de braços esperando aberto até o último dia que você vai viver nesse mundo aqui, para você falar o sim para Ele. Entenda o que é sim para Deus. Não é servi-lo numa pastoral, não é ser intercessora do Padre Marcos, não é ser mãe do Padre Marcos, nada disso. O sim para Deus é a sua morte para você. Isso dói. Não foi como eu queria, Padre. Eu esperava que o Senhor me chamasse porque o Senhor gostasse de mim daquele jeito, que eu pensei tanto que o Senhor gostasse de mim, me desse aquela oportunidade. Mas até nisso Deus está colocando prova em você. Por quê? Não é porque Ele te rejeita, é porque Ele te e Ele quer que você viva o Espírito que Ele te deu. Eu sou capaz de desligar circunstâncias que você tanto queria estar perto, para você passar por uma crise, para o seu esvaziamento. Nunca esqueça disso. Entenda essa matemática do Espírito Santo. Quando eu imaginei, isso é você. Quando não foi nem como eu imaginei, esse é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não tem nada a ver com os teus sentimentos. É Deus que deve viver em mim, não eu, meu sentimento. Troca o eu para o seu sentimento, não eu, mas tu em mim. É um nascer de novo. Agora você entendeu porque o Pai prometeu lá no fundo? A princípio eu tinha pensado minha imagem e minha semelhança, toda a humanidade. Como que era? Ter o sentimento de Deus. Até que uma família ouviu a voz de Satanás e amarrou ela, e amarrou de geração em geração todos aqueles que nascem do ventre de uma mulher, como uma maldição. Até que Deus fala assim: eu vou descer e eu vou devolver a imagem e semelhança. Por isso que eu designei alguns com vocação para se casar, outros não, etc. Para quê? Para que no meu convite abra o coração e eu derramarei o meu Pentecostes sobre você. Não é só derramar, eu derramo para você começar um esvaziamento. Lembra aquela música, Esvazio de Mim? Lembra?
Ela não é uma música bonita por um acaso, porque ela não é acaso, ela é palavra de Deus. E na hora que Deus põe você na prova, você vai chorar, mas chora com Ele, que nem eu faço. Muita gente não entende quando eu falo isso. Não chore por dó de mim, não. Deixa eu chorar, deixa eu viver o meu choro, porque Deus está me amando. Porque eu queria muita coisa como padre Marcos, que as coisas acontecessem na igreja como eu. Sabe o que é eu? Já falei o que é eu, né? Meu sentimento. Eu queria muito como padre que muitas coisas acontecessem aqui como eu queria. Muitas vezes Deus não permite. Nunca. Gente, eu tô aprendendo a ser gente de verdade. Eu era um monte de nada, que posso viver das vaidades, das conquistas e de confetes para mim. Cuidado, cuidado. O que fizestes com os talentos que vos confiei? Escondi. O Senhor estava demorando. Sabe o resultado, né? Deus vai colocar a senhora na prova ainda um pouquinho mais. Está disposta? Ele te ama. Se um dia Deus não te colocar em crise, é porque realmente Deus não existe. Se um dia Deus não te colocar em crise, é porque Deus nunca existiu. E se Ele permitiu você entrar em crise, é porque Ele está mais vivo do que você imagina, em pé do seu lado, e dizendo: não tenhas medo, pois eu venci o mundo. Vamos cantar? Você é bem-vindo A letra dessa música. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Cuidado com isso aí, ó. Olha lá, o quê? Esvazio de mim. Vai doer, mas a ressurreição é certa. Sopra teu vento aqui, Toma teu trono, vem reinar. nós queremos te ouvir. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Nós Senhor. queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nome dele, Jesus, Ele é Deus. Vai lá. esta casa é sua casa, Nós deixamos ela. Qual é o nome dele mesmo? Tem o nome, Jesus. E para vós, quem eu sou? esta casa é sua casa, Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, Enche esse lugar. enche este lugar. Mas primeiro esvazia, né? Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, Vem me incendiar, Senhor. Olha na cabeça da música. Olha lá. Você é bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Vai lá. Vai dizendo. Casa é sua, Tu me destes um espírito de vitória. entrar, Olha lá, olha lá, olha lá. vazio de mim. Prepara-te para o esvaziamento, menina. Olha lá. Esvazio de mim. Só fica comigo, Jesus. E Ele fica. Sopra teu vento. Vai lá. Sopra teu vento. Toma
o teu trono. Toma o teu trono. Vem reinar, Senhor. Reina. Nós queremos te ouvir. Eu quero ouvir a igreja agora rezar cantando. Nós queremos te ouvir. Vai. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, cura-me, Senhor, vai. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, cura-me, Senhor, de novo, vai lá. Esta casa é sua, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, você sobe, Jesus, o que? Apareça, que o teu nome cresça. Faz o que? Enche este lugar. Enche, Senhor, este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Vai orando agora, vai orando, vai levando. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque a tua palavra é espada que corta. É espada, Senhor, que fere, mas ela cura. E ela nos traz o esvaziamento de nós. Levanta teus braços, igreja. Nós estamos orando como grande ofertório, como grande ofertório de sacrifício a Deus. O meu sacrifício é aceitar a cruz, aceitar o teu sentimento em mim. Isso dói, isso me dói muito, Senhor. Derrama aqui, agora, na minha casa, na minha vida. Derrama o teu poderoso, o teu vento impetuoso sobre mim. Liberta-me de mim mesmo, Senhor. Vem, eu quero te ouvir, eu quero ser esvaziado. Dai-me a tua graça, Senhor, para que eu não olhe para trás, para que eu não pare pelo caminho, para que eu volte, para que eu olhe sempre adiante. Aquele que olhar para o Cristo ferido, este viverá a vida dele. Olha para frente, mulher, não para, não desanime pelo caminho, não olhes para trás. Não busque o passado da tua vida. Segura nas mãos daquele que é, aquele que continua sendo o Deus Todo-Poderoso, perfeito. Sim, ó Deus, derrama teu Espírito Santo sobre mim. Alivia o meu coração, alivia a minha alma, pois tu me destes um Espírito vitorioso. O teu Espírito é vida, o teu Espírito é vitória. Vem, Espírito de Deus, levanta-me, ó Maria concebida sem o pecado, intercede por mim junto com o céu, com os anjos, os santos, para que eu não desanime nesta hora. Ó Maria concebida sem o pecado, roga por mim, ó Mãe. Vem, Espírito Santo de Deus, levanta-me, Senhor,
Inunda o meu ser, Senhor. Dai-me a tua graça vitoriosa. Essa graça é vitoriosa. Mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que não mude o caminho que eu estou andando, tu és vitorioso. Tu já venceste, Jesus. Inunda, cura-me, purifica-me, restaura-me. Olha lá, irmãos, você é bem-vindo aqui. Canta, vai lá. Você é bem-vindo aqui. Diga para ele. Casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim. Esvazio de mim. Sopra o teu espírito aqui, Senhor. Levanta o braço, irmão, canta, vai. Sopra teu vento. Vem, Espírito Santo, agora. Vai lá. Toma teu trono, reina na minha vida, Senhor. Levanta-me da morte, te ouvir. Levanta-me da depressão, Senhor. Vai, nós queremos. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor já está fazendo aqui. Vai lá, essa casa, vai lá. Esta casa é sua. Levanta a tua mão, meu irmãozinho. Recebe, recebe. Jesus, esse nome é poderoso. Vai lá. Isso, isso, isso. Levanta-te, levanta-te. Vai lá. Eu não lhe dei um espírito qualquer. E para vós, quem eu sou? Essa casa, vai lá. E para você, quem eu sou? Chamos ela pra quem eu sou. Quem eu sou para você? Jesus, apareça. Que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Apareça. Apareça. Que o teu nome cresça. Vem incendiar. Vem incendiar. Eu convido você, fecha os teus olhos, põe a mão no coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor me trouxe aqui para me reanimar, para reanimar a minha alma, Senhor. Obrigado, Jesus. O teu Espírito, ele flui em mim agora. Veja, o Espírito de Deus está tocando esta igreja de muitos modos, maneiras. Obrigado, Deus, pelas tribulações que eu passo antes dessa missa, porque Tu és tremendo, porque aquilo que o Senhor vai trazer no meio da igreja, através do meu ministério, através desses que Te servem, é muito forte. Por isso as batalhas, por isso as opressões. Eu Te agradeço até nesses momentos de tribulação que eu passo. Olha só o que Deus vem fazendo. É tremendo. Padre, o Senhor me mostra muitas pessoas mexidas, inclusive a mim mesmo, porque eu também passo por noites escuras, eu também passo por tormentos, e essa palavra de Deus, ela toca tanto em nós, ela aprofunda em nós. Meus irmãos, minhas irmãs, na carta aos Hebreus diz lá, capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus, ela é mais eficaz do que uma espada de dois gumes. Ela penetra, ela chega até o fundo,
Onde está a divisão do corpo e da alma? Meu irmão, minha irmã, essa palavra, ela é tão aprofundante que ela nos dá o discernimento do nosso coração. Meu irmão, creia naquilo que Jesus diz. Creia naquilo que o Senhor nos fala no coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tudo nesse mundo vai passar. A palavra de Deus não passa. Amém, Jesus. Eu creio. Nós vamos passar. Amém, Jesus. Mas a palavra de Deus não passa. Obrigado por Ela é viva sempre. O Senhor confirma. Desde lá do início até hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Maria Jesus. Santíssima, minha mãe, minha rainha. Obrigado, irmãos. Isso. Esse é o sacrifício que Deus espera. Que o Padre vai elevar ao Pai em honra ao Filho na patena. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Quando você passa pela imolação e diz: eu aceito, Senhor, e no teu Espírito eu proclamo a tua vitória e agradeço por tudo que o Senhor continua fazendo na minha vida, porque é graça, é bênção, é cura, é libertação. Amém? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.